Hoje vamos falar sobre a doença de McArdle e os componentes são Caroline de Almeida Felinto, Cleci Moreira de Souza, Lívia Meiline Alves Rebouças, Manuela Alziro da Silva Santos e Pamela Souza da Cruz. A doença de McArdle, também chamada de glicogenose tipo V, é uma condição genética rara que afeta como o corpo metaboliza o glicogênio. As glicogenoses são doenças hereditárias que influenciam o processamento do glicogênio no fígado e nos músculos. O glicogênio é a forma de como o corpo armazena a glicose, que é a principal fonte de energia para as células e mantém os níveis normais de glicose quando estamos em jejum. Essa doença ela foi prescrita pela primeira vez no ano de 1951 e ela afeta cerca de uma pessoa a cada 100 mil. Devido à deficiência de uma enzima específica, as pessoas com essa condição têm dificuldade em liberar a glicose armazenada no fígado para os músculos durante a atividade física, que isso pode causar níveis elevados de ácido lático no sangue. A falta ou deficiência da miofosforilase impede que os músculos liberem glicose do glicogênio armazenado, resultando em uma oferta insuficiente de glicose para o metabolismo durante o exercício. Isso leva os músculos a usar ácidos graxos ou outros substratos alternativos como fonte de energia, resultando no acúmulo de metabolitos como ácido lático. Como resultado da deficiência da miofosforilase, os pacientes com essa doença frequentemente vão sentir fadiga ou fraqueza muscular durante exercícios. Também podem sentir câimbras ou dor. E mioglobinúria durante a atividade física, causando uma coloração marrom na urina e, em casos mais graves, a rabdomiólise. Alguns pacientes com a doença de McArdle experimentam uma melhoria temporária de seus sintomas após um tempo de exercício, devido a dois fatores. Um deles é o aumento do fluxo sanguíneo e o outro é a capacidade do corpo encontrar fontes alternativas de energia como ácidos graxos e proteínas. Os sinais do início desta doença geralmente são notados na infância, mas muitas vezes ela segue sem ser diagnosticada até a vida adulta. Em razão da baixa tolerância do exercício, essa enfermidade ela costuma ser chamada inadequadamente de doença da preguiça. O objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura explicativa sobre a doença McArdle e potenciais tratamentos. Na metodologia, foram conduzidas pesquisas em bases de dados acadêmicas específicas, utilizando palavras-chave como doença de McArdle, armazenamento do glicogênio tipo V, tratamento para a doença de McArdle. Por essa doença ser autossômica recessiva, para que o indivíduo desenvolva essa doença, ele precisa possuir o alelo recessivo do pai e da mãe. Levando em consideração que os pais sejam heterozigotos, eles não terão a doença desenvolvida, mas serão portadores, e quando tiverem um filho, a criança terá 25% de chance de nascer com a doença ativa, 25% de chance de ser saudável e 50% de chance de ser portador. Essa glicogenose é a mais frequente, ocorrendo em 1 a cada 40 mil indivíduos, e deve-se a uma deficiência da miofosforilase, uma enzima que intervém na degradação do glicogênio em ácido lático, removendo as unidades 1,4-glicosil da molécula de glicogênio com libertação de glicose 1-fosfato. A deficiência desta enzima limita a formação de ATP e resulta na acumulação normal de glicogênio nos músculos, originando uma diminuição da tolerância ao exercício. O gene responsável, glicogênio muscular fosforilase, foi localizado no cromossomo 11q13. E existem várias isoformas de fosforilase específicas, de cada tecido muscular, hepático e cerebral. O gene glicogênio muscular fosforilase é responsável pela produção de apenas uma isoforma que constitui a totalidade da enzima muscular. Metade da enzima no miocárdio, um terço no sistema nervoso central e 0 no fígado. Isso explica o motivo da sintomatologia da doença estar restrita ao músculo. Tem sido descritos vários padrões de apresentação. A forma neonatal, rapidamente fatal, caracterizada por hipotonia muscular generalizada, insuficiência respiratória e, por vezes, contraturas articulares congênitas. A forma leve, com sintomatologia muito tênue, manifestada apenas como cansaço ou falta de resistência. A forma com início tardio, caracterizada por fraqueza muscular progressiva
na sexta ou sétima década de vida, sem história prévia de câimbras ou mioglobinuria. E a forma mais clássica, comum, com início na adolescência ou no adulto jovem, cursando com intolerância ao exercício, mialgias, câimbras e crises recorrentes de mioglobinuria secundária à rabdomiólise. Nessa última forma, os sintomas musculares são geralmente precipitados por esforços breves que requerem contração isométrica, por exemplo, levantar um objeto pesado, ou por exercício aeróbico sustentado, por exemplo, subir escadas ou caminhar em subidas. Muitos doentes relatam um fenômeno característico de segundo fôlego, ou seja, referem a uma melhoria das suas queixas após um curto período de repouso, podendo retomar a atividade. Os sintomas dessa doença comumente começam desde a infância e isso pode ser difícil de se diagnosticar, pois normalmente se confunde com as dores do crescimento. Os sintomas típicos são a fadiga muscular, que é quando a pessoa sente fraqueza e percebe que houve uma queda no rendimento durante a atividade física. Mialgia, que são dores desencadeadas pelo exercício físico em pessoas que sofrem dessa condição. E câimbras. Na doença de McArdle, as câimbras musculares ocorrem como resultado da incapacidade do corpo de quebrar o glicogênio de forma eficaz para fornecer energia aos músculos. Por isso, eles não conseguem obter a energia necessária, resultando em câimbras dolorosas. Essas câimbras podem ser desencadeadas pelo exercício intenso ou prolongado e costumam melhorar com o repouso. Outras manifestações vão desde a ausência de sintomas até a mioglobinuria, que é a eliminação de mioglobina pela urina depois dela ter sido liberada dos músculos e caído na corrente sanguínea. Também pode haver crises de rabdomiólise. As crises de rabdomiólise são episódios em que ocorre uma lesão muscular grave devido à ruptura das fibras musculares. Isso leva à liberação de componentes celulares, como a mioglobina, na corrente sanguínea. Ela pode levar a sintomas como dor muscular intensa, fraqueza, urina escura devido à presença da mioglobina e possivelmente insuficiência renal. A rabdomiólise é uma condição complicada e séria e requer atenção médica imediata. Também pode haver dores musculares contínuas. Os sinais do início dessa doença geralmente são notados ainda na infância, mas muitas vezes ela segue sem ser diagnosticada até a vida adulta, em razão da baixa tolerância ao exercício. Essa enfermidade costuma ser chamada inadequadamente de doença da preguiça. E vale ressaltar que essa doença não afeta o desenvolvimento mental. O diagnóstico é feito com base na história clínica, nos sintomas e em teste genético. Existem alguns exames de laboratório que podem auxiliar no diagnóstico da doença de McArdle. O principal exame é a biópsia muscular, que é um procedimento no qual é retirada uma pequena amostra do tecido muscular para análise laboratorial. Na doença de McArdle, a biópsia muscular pode ser realizada para ajudar no diagnóstico, especialmente quando outros testes não fornecem uma confirmação clara da condição. Ao analisar a amostra de tecido muscular, os médicos podem observar a presença de características específicas associadas à doença, como a ausência ou deficiência da enzima responsável pela quebra do glicogênio. É importante notar que a decisão de realizar uma biópsia muscular é feita com base na avaliação médica individualizada, levando em consideração a história clínica do paciente e outros resultados de testes. Também existem a análise de sangue, que desempenha um papel crucial no diagnóstico e monitoramento da condição. Os exames de sangue podem incluir a avaliação de diferentes parâmetros, tais como níveis de enzimas musculares e metabólitos relacionados ao metabolismo do glicogênio. Os níveis de enzimas musculares, que é a medição dos níveis de enzimas como a creatina quinase, CK, pode ser útil na detecção de lesão muscular, que é comum em pacientes com doença de McArdle. E os metabólitos relacionados ao metabolismo do glicogênio é a análise dos níveis de glicose e lactato antes, durante e após o exercício. Pode revelar padrões característicos na doença de McArdle devido à deficiência da quebra do glicogênio. E com base nos resultados da análise sanguínea, os médicos podem confirmar o diagnóstico, monitorar a progressão da doença e ajustar o plano de tratamento conforme necessário. Temos também a análise bioquímica, que desempenha um papel fundamental no diagnóstico e manejo da condição. Essa análise envolve a avaliação de parâmetros bioquímicos no sangue, como nível de enzimas musculares e metabólitos relacionados ao metabolismo do glicogênio. O sequenciamento genético do gene PIGM é um exame que pode ser realizado para determinar a presença de mutações genéticas, determinando se trata-se da doença de McArdle. Esse tipo de exame é consideravelmente menos invasivo do que uma biópsia muscular. Foram separados aqui alguns dos possíveis tratamentos da doença de McArdle. O primeiro deles é evitar exercícios extenuantes. O paciente com a doença de McArdle, ele tem uma deficiência na capacidade de utilizar o glicogênio como fonte de energia durante o exercício intenso. E isso pode levar
a ter sintomas como câimbras musculares, a fadiga e a dor. Então, é recomendado evitar exercícios vigorosos que possam desencadear esses sintomas e optar ali por atividades de baixa intensidade. Em relação ao segundo, realizar um aquecimento adequado antes do exercício pode ajudar a preparar os músculos para a atividade física, reduzindo ali o risco desses sintomas durante o exercício. O aquecimento ele pode incluir alongamentos suaves e exercícios de baixa intensidade para aumentar ali a temperatura corporal e a circulação sanguínea nos músculos. Em relação à dieta balanceada, uma dieta equilibrada e rica em carboidratos complexos, ela pode ser benéfica para fornecer uma fonte de energia constante para os músculos. E esses carboidratos complexos, como os grãos integrais, os legumes e as frutas, eles são digeridos mais lentamente, né? Então, isso acaba proporcionando ali um fornecimento gradual de glicose para os músculos durante o exercício. E em relação à suplementação, a creatina ela é uma substância naturalmente produzida pelo corpo e ela desempenha ali um papel extremamente importante na produção de energia durante o exercício de alta intensidade. Então, alguns estudos eles sugerem que a suplementação de creatina possa melhorar a capacidade de exercício nos pacientes com a doença de Mercado. E ela pode também estar ajudando ali a compensar a deficiência na produção de ATP nos músculos. E por fim, a terapia gênica, ela é uma abordagem inovadora que procura ali corrigir a causa genética subjacente da doença de Mercado. Algumas pesquisas elas estão em andamento ali para desenvolver terapias gênicas que possam restaurar a função da enzima miofosforilase nos pacientes com essa condição. Embora essas pesquisas elas ainda estejam em uma fase experimental, a terapia gênica ela representa uma possibilidade esperançosa ali de tratamentos para a doença de Mercado no futuro. Então, essas foram algumas das estratégias de tratamento que procuram melhorar a qualidade de vida dos pacientes com a doença de Mercado, diminuindo ali os sintomas e permitindo também uma gestão mais eficaz na condição. E é muito importante lembrar que os pacientes, eles têm que ser acompanhados por uma equipe médica especializada para receber ali as devidas orientações e o monitoramento adequado ao longo do tratamento. Chegando nos resultados, nota-se que a intolerância a exercícios, manifestada pela doença de McArdle e abordada ao longo da apresentação, tem início ali desde a infância do indivíduo afetado. Já outros sintomas, como por exemplo as câimbras e a mioglobinúria, que é uma síndrome rara, resultada da necrose muscular consequente à grande variedade de causas, surgem em uma idade mais elevada. Então, devido a essa junção de fatores, na infância o diagnóstico chega a ser algo bastante raro, a menos que haja entre a família da pessoa alguém que tenha tido ou tenha a doença. A maioria dos portadores só é realmente diagnosticada somente na fase adulta, na segunda ou terceira década de vida. Mas ainda assim, existem muitos relatos que são considerados como uma má condição física daquele indivíduo portador da doença, e por tal razão são considerados não diagnosticados, e isso em decorrência à falta de traços dos sintomas musculares evidentes. Essa falta de reconhecimento precoce pode ter um impacto significativo na qualidade de vida desses indivíduos e destaca a importância de uma maior conscientização sobre a doença e seus sintomas. Portanto, conclui-se que ao analisar o panorama atual, torna-se evidente a falta de atenção na literatura científica em relação à condição rara da doença de armazenamento de glicogênio tipo V. No entanto, é crucial ressaltar a importância de realizar pesquisas em pacientes que apresentam alguma intolerância ao exercício, por meio de testes de biópsia muscular, a fim de viabilizar o diagnóstico associado à deficiência da enzima miofosforilase. E essas foram as referências utilizadas na pesquisa.